Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer todas as minhas dicas, todas as minhas impressões, são as minhas opiniões mesmo, muito sinceras, sobre livros, sobre filmes e sobre séries. São as minhas indicações, tá? E eu sempre peço que você dê também as suas indicações aqui pra gente. A presença de todos é muito, muito importante e eu agradeço desde então a todos vocês que têm nos acompanhado. Vocês nos seguem pelas plataformas de áudio, vocês nos seguem também pelo YouTube e eu agradeço muito a todos vocês, tá? Bom, eu vou pedir para vocês perdão se tiver algum barulho, se cachorro latir, se menino fazer bagunça, porque é o seguinte, se eu não fizer isso, eu não vou gravar de jeito nenhum, porque se eu for esperar dar 1h da manhã, 2h da manhã, 3, 4, 5, eu não vou dormir, né, gente? Então, infelizmente, barulhos às vezes vão ter que aparecer por aqui. Então, quarta-feira, nosso episódio da semana, tem coisas muito interessantes aqui para a gente poder comentar mais outras atrações do ano passado, desse ano, algumas coisas meio que misturam aqui, e eu venho sempre, vi o episódio, vi uma série, vi um filme, penso um pouquinho, espero durante uns dias, e aí eu venho aqui e trago as minhas opiniões para vocês. Começando com as nossas indicações de série da semana, só um adentrozinho bem rapidinho antes de a gente começar mesmo, que a gente vai finalizar a nossa 5ª temporada dentro dos próximos dias, tá? A gente vai só finalizar a nossa cobertura de Lost e de Ruptura, porque eu quero, em abril, a gente já começar 2 séries que a gente vai fazer cobertura semanal aqui no canal, que é a série The Last of Us, que volta agora em abril. Se eu não me engano, tem a série Andor, que também volta agora em abril. E de todas as duas nós vamos fazer a cobertura semanal. Outra série que assim que Lost finalizar, a gente já começa a nossa cobertura temporada a temporada. A gente vai analisar e refletir sobre todas elas. E eu tô aqui pensando muito em qual série eu vou trazer. Uma delas eu já vou dar a certeza do sinal verde para vocês. A próxima série que nós vamos comentar aqui no canal vai ser The Blacklist. É a lista negra aí, já tem um tempinho que ela finalizou em 2023, tá? Tem até gata aqui agora, morrendo. Mas, então, nós vamos falar sobre ela, a próxima série no Revivendo Séries. Na sequência, tem uma série que eu gosto muito, muito dela, a gente vai falar também, que é Six Feet Under. Vai ser a próxima série do Revivendo Séries e na sequência a gente vai relembrar aí uma série que eu sou muito apaixonada, foi uma das minhas séries da minha adolescência, que é Smallville. Então, em breve vai ter essas séries aqui no canal, só vocês aguardarem. Pode mudar aí as ordens, pode entrar outras séries, mas até o momento essa vai ser a nossa programação para os próximos meses. Então, esse ano a gente vai ter mais temporadas, porque tem muita coisa para a gente falar. Então, terminando todos os nossos adentros, né? Deixe que vocês também continuem compartilhando os vídeos, né? E os episódios com seus amigos, que ajudam muito. Vamos então começar depois de mais de 4 minutos de vídeo. Vamos falar do episódio, gente. Bora que hoje tem coisa bacana aqui. Começando aqui a nossa cobertura, a gente tem uma série de 6 episódios que entrou na Max. Eu vou dizer no ano passado, porque foi bem no finzinho do ano que ela entrou, ali, mais ou menos por volta do mês de dezembro, novembro ali. E é uma série que, eu vou ser sincera, eu não esperava muita coisa dessa série, não. É uma série, assim, que eu não fui com muita expectativa. Eu gosto muito dos 2 filmes mais recentes da série. O outro filme, que é um filme mais antigo, eu não tô lembrada se é 86, se é 84, não tô lembrada.
Esse outro filme eu não vi, né? Realmente eu não vi ele. E se eu vi, eu nem lembro, porque, né? Enfim, o tempo passa, né? E aí, eu vi essa série, de certa forma, meio assim, reticente. Não vou dizer que é uma série sensacional também. É uma série muito interessante que envolve ficção científica, mas tem uma narrativa que pode se interessar para quem está mais por dentro dos livros, da história dos livros. Eu acho até, não vou cravar 100%, que você precisa ter lido os livros para entender a série. Mas se você tem um certo conhecimento, é mais fácil. Então a gente vai falar agora sobre Duna, a Profecia, que é uma série que se predispõe a contar alguns eventos que aconteceram antes dos eventos que aconteceram nos filmes, aqui, essa foi ótima, nos filmes do Denis Villeneuve, e que tem o Timothée Chalamet e a Zendaya como protagonistas, né, da história. Tem a parte 3 que em breve deve chegar pra gente. Aí, nossa, não faço ideia quando que ela vai vir. E aqui a gente vai ver como pontos principais dessa trama essa questão dessa construção onde o culto às máquinas foi finalizado, teve ali uma guerra com as chamadas máquinas pensantes, né? E que elas estavam realmente ali meio que manipulando os reinos ali dos planetas que são dentro desse conglomerado, né? E só que tem-se algumas questões envolvendo especiaria, tem umas místicas aí que estavam acontecendo, algumas questões envolvendo as irmãs da Irmandade, a ascensão da Valia Harkonnen e a sua irmã Atúlia, e o que, como isso aconteceu até parar em Arrax, e até parar nos Atreides, e até chegar no que aconteceu nos filmes. Então, é uma série que se remonta desses acontecimentos envolvidos a mais ou menos 10.000 anos antes do nascimento do Paul Atreides, e que eu vejo tem um pouco a ver com aquela mística do escolhido, que vai ali declarar tipo uma guerra santa, que vai dominar os planetas, que tem a ver com a essência dessa especiaria, que ela é tão importante ali nesses planetas que são mais áridos. Essa parte dos planetas, aliás, me lembra muito Tatooine, da parte de Guerra nas Estrelas, né? O Star Wars pode definir assim também. Eu achei a narrativa, tem episódios que são episódios um pouco mais truncados, mas eu falo assim, para quem está um pouquinho mais por dentro da narrativa dos livros, vai conseguir entender melhor do que eu com relação a isso. Parece que tem um livro que ainda não foi lançado no Brasil, parece que ele ia lançar esse ano, que tem a ver um pouco com o assunto que a série demanda. Mas eu acho que se eu pegar ali aquelas partes de Duna, me parece que tem a primeira trilogia, parece. Ali você já vê muita coisa, apesar de que é uma história, essa daqui, se baseada muitos anos antes. Mas é interessante você ver tudo isso aqui acontecendo. Não achei uma narrativa tão fluida, né? Mas é uma série muito interessante de acompanhar. Para você que gosta do universo de Duna, para você que já leu pelo menos os 2 primeiros livros, eu acho que você vai conseguir se envolver muito mais, principalmente na questão essa questão desse código genético que a Valia tentou colocar ali,
tentando gerar uma descendência e que elas conseguissem estar acima e dentro do poder e tentar controlar todos os reinados. Você fica um pouco mais por dentro se você tiver mais questões envolvendo a história, se caso você tiver mais por dentro dos livros. Mas você pode ver a série tranquilamente, se caso também você não tiver. Eu vi também recentemente, juntamente com os episódios, eu fiz um combo que eu gosto sempre de fazer. Quando eu encontro esses combos, eu gosto bastante. Se eu não me engano, tem um canal que é do João Vitor, que eu estou gostando bastante de acompanhar, que é o A Gente Faz Agora. Tanto ele quanto o Norton Domingues. O Norton Domingues eu conheci através das resenhas dele com relação ao universo de Star Wars. E ele tem agora um outro projeto que é o Norton Domingues Lab. É como se fosse um podcast mesmo, é um podcast dele. Tem ele nas plataformas de áudio também e também pelo YouTube, junto com a Ana, e eles vão ali comentando episódio a episódio de diversas séries. E Duna, a Profecia, como a Ana, ela tá mais adentrada, a Ana Torn, que eu gosto bastante dela, aliás, foi uma descoberta, esses dois aqui para mim. O Norton já conhecia de Star Wars, eu já sigo ele no canal dele no YouTube. Aliás, siga ele, que ele é muito legal. E aí, o que aconteceu? Eu acabei vendo esse combo, vendo que eles estavam comentando. Se eu não me engano, o João Vitor também fez isso no canal dele, eu não tenho muita certeza, mas o Norton fez. E aí, eu fiz esse combo, sabe? De ver os comentários episódio a episódio disso que eles estavam comentando sobre o episódio, e a Ana acabando adentrando muito dentro da mitologia toda que envolve o universo de Duna, que é fantástica. Isso aqui é hardcore de alta qualidade, é tipo Silo, sabe? É assunto hardcore mesmo. Então eu acho que vale muito a pena essa experiência do combo. Se você já viu a série e quer se aprofundar mais, às vezes você vem na resenha deles, é bacana. E também, se você não quer se adentrar em muita coisa, você quer só apenas curtir a série, fazer esse combo também fica bem legal. Gostei da série, tá? Não vou dizer que é uma série maravilhosa, mas é uma série que adentra bem as concepções, os conceitos ali de Duna. Teve gente que simplesmente não gostou, teve gente que não quis ver, mas na minha visão, que gosto muito dos filmes, foi satisfatório. Não foi altamente satisfatório, mas eu estou curiosa para ver o que eles vão fazer na segunda temporada, porque a série foi renovada para a segunda temporada. São 6 episódios, só acho os episódios longos. São 6 episódios, estão disponíveis na Max, no momento, né? Vai que você tá me vendo em 2080, eu não vou estar mais aqui, mas às vezes você tá me vendo até esse momento. E aí está na Max disponível os seus 6 episódios. E essa é a minha primeira indicação de série da semana. Quero seus comentários, caso vocês viram Duna, a Profecia, o que vocês acharam dessa primeira temporada. Já a nossa segunda indicação de série é um documentário. Documentário que eu cheguei a ver algumas resenhas, tanto do caso em si, que aconteceu, porque quando teve o boom desse novo documentário que surgiu, eu entendi bulhufa, para ser sincera, do que aconteceu. Até mesmo porque parece que a pessoa vive numa caverna, né? Mas não é isso. É porque é muita coisa que a gente acaba vendo e assistindo, e tem coisa que passa batido mesmo, gente. Sim, infelizmente, não tenho o que fazer. E eu não consigo ficar o tempo todo vendo essas coisas, porque nós precisamos fazer coisas, né? Comer, fazer compras, enfim. E não dá. E aí tem esse caso, que é até um caso não tão jovem, digamos assim, mas é um caso que eu fiquei assim
impactada de certa forma. A gente vai falar do documentário da Netflix sobre esse caso dessa moça. Tem 3 plataformas com documentários envolvendo o caso dela. Eu acho que se você tiver uma noção do caso, a impressão que eu fiquei é que quando você tem uma impressão do caso, quando você tem um certo conhecimento, às vezes você pega situações, você pega coisas que estão dentro dos documentários e você consegue condensar melhor. Eu não acho, na minha opinião, e eu vou concordar um pouco com o Beto Ribeiro, eu não acho que os 3 documentários, eles são muito concluentes. Eu comecei a ver os outros 2, mas eu vou ser franca, eu gostei mais do documentário da Netflix. O da Amazon eu comecei a ver e não terminei ainda. O da Max eu só cheguei a começar a ver. Mas eu pretendo ver os 3 e eu posso trazer aqui, ou talvez num outro projeto que a gente também vai desenvolver aqui no canal, falando de coisas que algumas eu vou trazer, outras eu não vou conseguir, então a gente vai falando do que a gente consegue realmente trazer. Então aqui nós vamos falar apenas do documentário da Netflix, que eu fiquei chocada com o que aconteceu. Eu acho que é uma palavra que eu posso expressar aqui, que é o homicídio nos Estados Unidos. Esse homicídio nos Estados Unidos, ele é tipo uma antologia, onde falam de diversos casos, né, que intrigaram, né, a vida americana, a imprensa e todo o povo. E, assim, são casos que acontecem que quando você vê, você fala assim, o que está acontecendo com esse mundo nosso, não é mesmo? E desse caso é sobre a Gabrielle Petito, que é aquela influencer, né, que começou o seu canal ali no YouTube, na internet, tinha essa vontade de fazer viagens pelos Estados Unidos afora, vivendo ali com seu noivo na época, e que infelizmente não teve o final feliz para sua história. Eu não estou lembrada exatamente agora, eu acabei não anotando, porque eu anotei rápido aqui para a gente só falar sobre os casos. Eu não cheguei a anotar o ano em que esse caso aconteceu. Eu não estou lembrada se foi, se tem muito mais tempo. Eu realmente falhou aqui. Mas é um caso em que a gente vê a Gabrielle Petito, que era uma moça muito bonita. Você via que ela era uma moça jovem, você via que ela era doce, que ela era batalhadora, mas ela vivia um relacionamento com um rapaz que era altamente, na minha opinião, altamente abusador, tá? E é um caso envolvendo realmente violência doméstica, violência contra a mulher. Eu tenho sério gatilho com esse tipo de situação. Então, assim, foi difícil ver isso aqui, tá? Não vou enganar para vocês, não. Foi difícil ver. Quando eu vi o vídeo da Joyce Rodrigues, que é maravilhosa, comentando sobre o caso. Se eu não me engano, eu vi o vídeo da Jaqueline Guerreiro também, que é do Quinta Misteriosa. É maravilhoso também o podcast dela. E da Jucazine também. Se eu não me engano, eu vi os vídeos delas e depois eu vi o vídeo do Beto Ribeiro comentando sobre a experiência de ver a série, né? Ele tem ali, é como se fosse um bônus flash ali, uma dica bônus flash, digamos assim. E é bem interessante. Então ele acabou, tanto ele quanto a Joyce, eu fui vendo os vídeos delas de tempos para trás, de agora, né, quando lançou os documentários. E aí eu fui vendo, comparando com a história. E é muito confuso esse caso, eu achei, na minha opinião. Porque a gente vê que esse cara era um cara numa situação que altamente
complicado, o cara muito complexo, com uma família que você via que o acobertava, meio que o protegia, e que eles não deram muita mínima para ela, e por pior ainda, mesmo a menina desaparecida há vários dias, vários meses, eles não tiveram a menor empatia com os pais dela. Cara, nesses momentos me deu uma dó tão grande de ver a mãe dela naquela situação. Você viu o quanto a perda dela impactou tanto a mãe quanto o pai dela, né? O padrasto, né? E a madrasta. Que ela era uma menina muito doce, muito meiga. A gente via que era uma menina do bem mesmo, sabe? E nossa, eu fiquei assim, eu fiquei comovida, eu fiquei realmente muito comovida com como, né, eles acabaram tendo que lidar com essa situação dela. E isso é interessante, esse tipo de caso, a gente analisar, né, lá vai eu filosofar aqui, mas só um pouquinho, não vou demorar muito não. A gente pensar em situações que podem nos colocar num ponto de perigo, tá? Isso é um alerta muito importante, principalmente para a gente que é mulher. E também para jovens, muito jovens. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que tem 18 anos e nessas idades, assim, 20, 18, 22, a gente acredita muito nas pessoas que estão à nossa volta. Cara, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente anda, porque nem todo mundo é nosso amigo, nem todo mundo quer o seu bem. Então, sim, existem pontos que a gente tem que... não é que você tem que desconfiar de todo mundo, tá? Não é essa a questão. Mas você ter aqueles insights, assim, de que, pera, isso aqui não tá legal, sabe? Então, são muitas dessas situações. Por exemplo, você tá na situação que o cara levantou a mão para você, você já pode pular fora. Porque o cara, se ele levantou a mão, ele vai fazer coisa pior. Entendeu? Uma amiga que vira para você e fala assim: ai, nossa, tô com saudade, você vem aqui em casa. Não é uma amizade que você tem que pensar bem se você quer esse tipo de amizade ou não, entendeu? E também, assim, tem pessoas que, por exemplo, você tá saindo com a pessoa já vai com a mão onde você não deixou. É um copo meio estranho que a pessoa te entregou. A pessoa outro lá só te oferece bebida, não te oferece um copo de água. E só quer te levar para balada. Então tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. E tem situações que a gente precisa tentar identificar perigos, porque infelizmente o mundo é dos espertos, né? E não tem mesmo o que fazer. E esses dos espertos, inclusive, são pessoas perigosas, muitas vezes. Tem aqueles que simplesmente vão só curtir com a sua cara, mas infelizmente tem pessoas que realmente não são pessoas florzinhas, e esse negócio de oi flor é complicado. Não dá, não. A gente realmente tem que ter esses insiders e orientar os mais jovens desses insights, porque não é só de golpe, às vezes, que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar muito nessa questão da violência também, que a violência ela não atinge só a mulher, ela atinge o adolescente, ela atinge o idoso, ela atinge aos grupos homoafetivos, ela atinge aos deficientes, ela atinge aos grupos religiosos, ela atinge a todas as camadas da sociedade. E a violência está aí, gente, não tem o que fazer. Ou a gente vai enfrentá-la, né, das melhores maneiras possíveis, mas você não precisa ficar, né, enfim, você não vai ficar arrumando guerra com todo mundo. Mas a gente tem que saber quais as lutas que a gente deve lutar e quais as companhias que vão realmente nos acompanhar. Não é questão também de julgar os pais dela, porque eu acho que não é questão aqui de pai e mãe que criou errado, tá? É muito questão das escolhas mesmo da gente no dia a dia. As nossas escolhas têm
muita importância em tudo que acontece à nossa volta. Se você consegue escolher com sabedoria, naturalmente você vai ter muitas coisas boas, mas né, existem pessoas que só querem vir para puxar o nosso tapete, e é disso que eu estou falando. Então, não tem muita mais coisa para falar. É um excelente documentário da Netflix, mas eu recomendo que você tenha algumas informações com relação ao caso, para você entender que é um caso verdadeiro, bagunça, um caso que você fica assim, mas como é que isso aconteceu, sabe? E quando você conhece o caso, fica muito mais fácil da gente poder ver o que aconteceu ali ou tentar entender de alguma maneira. Então essas são as minhas 2 indicações de série da semana. Gostei das duas, tá? São 2 séries muito interessantes de acompanhar. Uma documentário, uma outra série que vai ter 2ª temporada. E ficam aí as nossas impressões. E quero saber se vocês já viram as 2 séries, o que vocês acharam. Quero saber os comentários de vocês. Então, agora, nós vamos para a nossa indicação de filmes da semana. 2 filmes que eu achei muito curiosos. Eu lembro que quando eu comecei a fazer essa lista aqui de filmes, eu falei assim, eu quero ver esse filme aqui, eu coloquei lá. Eu quero ver esse aqui, eu coloquei lá. E é interessante que às vezes eu faço umas escolhas e depois, quando eu vou falar delas, acaba sendo muito curioso, porque igual, por exemplo, nessa semana, eu escolhi 2 filmes pós-guerra. E eu não percebi isso, eu só fui perceber isso agora, depois assim de montar realmente o episódio. Um sobre os horrores da Primeira Guerra Mundial e de um caso que, meu Deus do céu, a gente fica meio tipo barata voa aqui no esquema. É fácil não, mas eu fiz uma escolha aqui bruta dessa vez. Com uma história simplesmente muito assustadora, e o outro uma história de pós-guerra também, no caso pós-Segunda Guerra. Mas para mim, isso aqui, eu não vou dizer jornada do herói, mas é quase uma jornada do herói. Então vamos à nossa primeira indicação de filme da semana. É um filme disponível na plataforma da MUBI, que é uma plataforma com uma curadoria impecável. Quando eu conheci a MUBI, eu acho que eu já comentei isso com vocês, eu conheci através de uma indicação da Isabela Boscov. Foi aquele filme After Sun. Eu não me esqueço, eu estou arrepiando de lembrar, porque o filme é realmente um filme muito bom. E tem uma curadoria excelente, aliás. Muitos filmes cult, muitos filmes assim que fogem da curva. É muito parecido com a plataforma da Filmica, que a gente já falou também recentemente sobre ela. Mas assim, esse da MUBI eu gosto bastante. Até o filme A Substância, ele está disponível no momento, né? Além das plataformas digitais de aluguel, ele está disponível na MUBI também. E esse aqui, eu vou classificar ele como um filme de terror, tá? Porque, olha, eu não sei classificá-lo de outra forma, não, tá? Não tem jeito. Vamos falar de um filme da Dinamarca, que também tem umas produções muito interessantes. E esse aqui é um filme que me incomodou de uma forma que não tem jeito. Nós vamos então falar nesse bloco sobre A Garota da Agulha. É um filme bem assim nesse estilo, quase assim, tipo preto e branco na verdade, né? Mas assim com uma história surpreendente. Então nós vamos começar a falar sobre ele aqui para vocês. Tô só pegando a minha cola aqui. A gente vai falar sobre a Caroline, ou Caroline, e ela, né, está grávida naquele horror do pós-Primeira Guerra, ou chamada Grande Guerra. E ela acaba conhecendo uma mulher chamada Dagmar,
E ela acaba auxiliando muito ela naquele momento bastante periclitante, porque naquele momento uma mulher grávida e sozinha no meio daquele furacão que foi a primeira grande guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, foi algo que realmente muita gente via com péssimos olhos. Então a Dagmar estava ali naquela casa onde ela morava, ela acaba recebendo a Caroline e a Caroline acaba fazendo uma função de ama de leite, porque qual que era a ideia? Nessa época teve muitas crianças que perderam os pais, então foi meio que uma junção de dois trabalhos. Tinha ali tipo uma loja de doces ali naquela casa onde elas moravam e elas fizeram tipo como se fosse um local de adoção, sabe? Mas o que acontece aqui nessa história é uma história horripilante, porque não é só isso, é porque assim, se fosse só a questão da Primeira Guerra e os horrores que estavam ali acontecendo, estava bom demais, era só isso e lindo, mas não era só isso não, porque essa mulher, essa Dagmar, era a pior criatura que a Caroline poderia ter se envolvido. E ela é arrastada para esse furacão, para mais um furacão, como se não bastasse a vida dolorida que ela estava ali vivendo. Porque a Dagmar, ela eliminou muitas pessoas da Terra, muitas pessoas mesmo. Ela era mãe série mesmo, ela era uma serial, entende? E ela fez muitas vítimas e a Caroline acabou sendo sugada para esse redemoinho todo. É um filme com cenas, e eu gosto sempre de comentar isso com vocês, que quando a gente vê filmes nesse estilo histórico, ele é até considerado um filme de terror psicológico histórico, que a gente sempre acaba tendo que se basear na época em que os fatos ali estavam acontecendo. Me parece que essa Dagmar existiu mesmo, né? E ela havia sido condenada inicialmente à execução, depois ela foi mudada a pena para a perpétua. E é algo assim, o que essa mulher fez foi assustador, que ela acabou se aproveitando de um momento muito frágil para isso acontecer. E são filmes, quando a gente fala de filmes pós-guerra, de histórias que narram os eventos de uma guerra, é muito assustador de a gente pensar, porque eu já falei várias vezes aqui, o termo sobrevivente, ele é um termo muito duro, muito doloroso, principalmente para quem viveu uma grande atrocidade na sua vida. E eu acho que ter vivido ali as guerras não deve ter sido a melhor opção da vida de alguém. E foi o caso da Caroline que se vendo nesse BO todo. E tem cenas nesse filme que eu vou te falar, eu parava, respirava, parava o filme, ia no banheiro, tomava água, comia alguma coisa, dava uma respirada para depois voltar. Porque, olha, eu não sei se é o tipo de filme que te atrai, mas para mim, principalmente nessa questão assim de ser um filme pós-guerra e ser um filme muito brutal nesse quesito, eu considero ele um terror psicológico, porque, nossa, isso aqui você não precisa nem de um zumbi morto-vivo para matar ninguém, porque eu acho que as piores tipos de cena que podem acontecer é com os seres humanos mesmo normais, sem precisar de nenhuma máscara, tipo Jason, para fazer as suas artimanhas, né? Tipo o palhaço arte lá dos filmes. E esse filme aqui, ele é muito brutal, ele é muito extremo, ele é um filme que realmente ele choca, e às vezes nem pela cena, mas pelo que você sente ao ver aquilo.
Mas é um bom filme, um filme muito bem escrito, um filme muito bem dirigido, um filme muito bem atuado, tá? É, e eu falo muito que quando esse tipo de filme acontece e você sente uma sensação ruim, você sabe então que o filme ele executou o seu papel de melhor maneira. Esse filme ele me lembrou muito aquele filme Zona de Interesse, sabe? Eu fiquei com a mesma sensação. Gente, eu tô arrepiando aqui de contar isso para vocês. Mas ele me lembrou muito Zona de Interesse. Tá até disponível no Prime Video da Amazon. Se você nunca viu, eu acredito que os dois filmes são muito semelhantes nessa questão dessa crueldade humana mostrada de uma forma onde você entende o que aconteceu e o quão incômodo essa brutalidade é. Ou seja, é a gente, né, velho? Não tem o que fazer. Mas é um filme que, dependendo da pessoa, vai dar gatilho, sim, com certeza. Mas, se você vê esse tipo de filme, mas você não sente, você sente o incômodo, mas ele não te perturba muito, pode ser uma boa indicação para você. Então, essas são as minhas impressões de A Garota da Agulha. Um filme muito interessante, muito impactante, muito visceral, mas vale a pena ver, tá? Pra gente entender o que foram aqueles horrores, sabe? As pessoas que viveram aquele período. E já na nossa segunda indicação de filme da semana, um filme pós-guerra, porém da Segunda Guerra Mundial. A gente vê aí uma história um pouco mais diferente, mas com um viés muito semelhante, de certa forma, no caso de ter um grande conflito mundial e ter ali um sobrevivente, uma pessoa que passou por aquele período. Mas nesse caso aqui é uma coisa diferente, né? Vamos aí a um filme super comentado que tem a ver com a questão de inteligência artificial também, que parece que foi utilizada nesse filme e que o pessoal ficou meio chiando na época da entrega do Oscar, não é mesmo? E ele foi muito comentado aí nos últimos dias. Então vamos falar de O Brutalista, que tem um ator, que esse ator aqui, que até ganhou a estatueta ali do Oscar, eu gosto tanto desse ator, eu acho ele muito competente mesmo. Mas nós vamos então à história desse filme, deixa eu até pegar aqui minha colinha, e nós vamos falar sobre ele agora. Nessa história, a gente vai conhecer o arquiteto húngaro László Tor. Eu vou falar assim porque realmente o nome eu não vou conseguir pronunciar direito. Ele é um arquiteto, ele é da religião judia e ele passou pelos horrores do Holocausto, como vocês já imaginam que ele deva ter sofrido. Então, o que acontece? Ele e a esposa dele tem a oportunidade de sair da região onde eles viviam e vir para a América e tentar reconstruir a sua vida depois desse período em que eles passaram por situações bem periclitantes. Chegando aqui na América, ele vai começando a sua ascensão, começando os seus trabalhos, mas ele tem uma oportunidade. Quando ele conhece uma pessoa, um rico, e ele dá para ele a possibilidade dele projetar um monumento, algo que vai mudar a história da vida deste rapaz, desta família aqui. Eu achei o filme bem interessante, tá? A narrativa dele me lembra muito dois filmes que eu vi, ambos com Leonardo DiCaprio, que é um ator que eu gosto bastante também. Ele me lembra muito em algumas partes, gente. Quando eu falo assim, não é que o filme todo lembra, não. Tem partes ali do filme que eu acabei me lembrando. Do Grande Gatsby, por causa assim dessa questão da parte do luxo mesmo e tal.
essa áurea, digamos assim, de pós-guerra, que mesmo que os países ficaram bem prejudicados, e nos Estados Unidos não teve bombardeios, o único local nos Estados Unidos que teve bombardeio foi Pearl Harbor. E no restante do país, o país não sofreu com bombardeios. O que teve bem antes foi a questão do crash da Bolsa de 29, a chamada Quinta-feira Negra. Não é o caso da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos foi um dos vitoriosos, né, do eixo que foi contra o chamado eixo do mal, mas ele teve assim várias baixas, né, dessa questão de pós-guerra, além dos grandes efeitos, que guerra custa dinheiro e, enfim, mesmo ela sendo um país vitorioso, ela passou alguns perrengues ali no pós-guerra, mas era chamada Terra das Oportunidades, e essa questão do sonho americano, sabe? Esse cara teve essa oportunidade do sonho americano. Então essa questão do sonho americano acabou me lembrando muito do Grande Gatsby, que ele acabou nessa questão. Outro filme que me lembrou muito, principalmente pela questão da ascensão desse cara, é o Lobo de Wall Street, que também é um filme, eu acho bastante interessante aquele filme também. Então assim, acabou me lembrando muito essa áurea, né, desses dois filmes, acabou me passando aqui. Eu vou ser sincera que a questão da inteligência artificial aqui, eu não me incomodei, eu não percebi ela. Se você tiver percebido, tá tudo bem, tá? Mas eu achei esse um filme bom, ele não é um filme uau ele não é, tá? Por exemplo, eu acho o Conclave um pouco melhor do que ele nesse quesito. Em breve também a gente vai falar do Conclave por aqui. Mas é um filme que eu gostei do filme. Ele tem assuntos muito interessantes para abordar. Essa questão dessa ascensão, esse sonho americano. Muita gente vislumbra com isso ainda. Mas é um filme assim que foi o meu entretenimento do fim de semana, tá? Eu assim, é um filme que me fez pensar nele por algumas horas. E assim, é o tipo de filme que você senta com a pessoa ali, você bate um papo, tentando entender as minúcias do filme. Não é um filme também que você vai mudar a vida por causa dele, e também não é um filme que daqui a 2 dias você vai lembrar dele. Depende muito do tipo de filme que você gosta de assistir. Também, se você não quiser ver o Brutalista, também tá tudo bem. Eu só tô dando mesmo a minha opinião e a minha indicação para vocês. Mas 2 filmes diferentes, né? Mas com um assunto semelhante, que é o assunto pós-guerra e os efeitos e consequências aí para 2 pessoas diferentes. Uma que ficou na situação pior do que já estava, e o outro que acabou tendo uma ascensão e uma oportunidade de mudança de vida. Então essas são as nossas 2 indicações de filme da semana, 2 filmes que eu gostei muito, um me impactou de uma forma, outro me impactou de outra forma, mas a construção das narrativas é muito bacana e muito interessante de acompanhar. E essas são as nossas indicações de livro, de filmes e séries da semana. Vamos ao nosso ponto final do nosso episódio, que é a nossa indicação de livro, que é um livro que eu me surpreendi. Eu tinha visto a Bruna, do Bruni Livros, falar dele algumas vezes e uns outros criadores de conteúdo, mas a Bruna eu vi falar mais dele. E eu fiquei curiosa para me ver com relação a esse livro. Vi a capa dele, achei a capa dele bonita, uma capa bacana. Se eu não me engano, ele é da editora Antofágica, que está publicando ele atualmente, mas você ainda o encontra em outras edições, muito em sebo, tá, gente? Eu não cheguei a vê-lo em outras edições, eu vi mesmo pela edição da Antofágica. Quando eu li, ele estava disponível pelo Biblion, que é aquela plataforma da Biblioteca de São Paulo, que eu gosto muito, para livros, eu acho sensacional. E eu gostei muito dele, que o livro
A Viagem ao Redor do Meu Quarto, do Xavier de Maistre. Maistre, eu acho que é assim que se fala o nome dele. E é um livro que fala assim de uma pessoa, de um rapaz, de um senhor, que ele precisou ficar recluso dentro do seu quarto. Se eu não me engano, o autor teve uma história parecida. Teve um período que ele precisou ficar preso, né, e acabou fazendo tipo uma prisão domiciliar. E ele acabou ficando ali uns dias preso dentro do seu quarto. Então, ele criou esse projeto onde são 42 capítulos e é como se o autor, ele apresentando o quarto dele e os detalhes do quarto dele. E essa viagem, essa apresentação seria como se nós rodássemos o mundo, só que nos detalhes do quarto dele. É uma narrativa muito interessante, porque se você for pensar bem mesmo para analisar, a gente faz isso com as plataformas de streaming. Por exemplo, você vê filme de diversos países, você vê doramas, você vê filmes americanos, você vê filmes de outros países. Hoje mesmo nós falamos de filmes de outros países aqui. A gente tem o filme dinamarquês, a gente tem o filme com uma coprodução de diversos outros países, que é o Brutalista. A gente tem um filme que foi produzido pelos Estados Unidos, a gente tem uma série produzida por outro país. Então a gente tem essa oportunidade de fazer esse tipo de viagem pelo streaming. Porém, em lugares diferentes, em épocas diferentes. E a gente tem muito essa questão dessas minúcias, né, com relação aos tempos e muito também com essas análises do que somos, do que essas experiências nos impactam, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui no canal hoje também e nos outros episódios que a gente tem produzido. O quão a gente muda com relação a cada uma dessas experiências. Às vezes você planeja a sua viagem de férias, por exemplo, você acha que você vai voltar igual ao que você saiu da sua casa. Nananina, não, você não vai voltar igual, porque você vai conhecer lugares diferentes, você pode experimentar uma comida diferente, você pode passar por um caminho diferente, você pode ver uma pessoa que ela vai te dar uma emoção diferente, você vai ouvir histórias diferentes. Então, você não será a mesma pessoa. Às vezes não pode nem acontecer uma coisa muito extraordinária, por exemplo, você não precisa fazer uma tatuagem, você não precisa machucar o pé, sabe, para dizer que você teve a sua vida mudada. Mas existem pessoas que passam pelo nosso caminho, experiências que nós vivemos e que nos mudam completamente. E na leitura nós temos também essas opções. Então, o que o Javier acaba fazendo aqui é exatamente essa análise de você preso num lugar pequeno, entender a sua história de vida diante dos objetos e das coisas que tem no quarto dele. E pensa numa outra coisa, quando você está em casa, qual que é o seu local da casa favorito? É a cozinha? É o seu quarto? É a sala? Então, digamos que você, por exemplo, vá para o seu lugar agora e vai observando como se o seu quarto fosse o seu mundo. Pensa que a sua casa é o seu mundo. É exatamente isso. Então, se você parar e ficar pensando que cada um daqueles detalhes que está na sua casa pode ser um lugar no mundo e a ida a cada um desses lugares é uma grande viagem que você vai fazer, e quais foram as sensações, as emoções que essa experiência te trouxe. É mais ou menos isso que o livro diz, e assim, com uma narrativa fluida, uma narrativa muito legal, muito gostosa de ver,
Tem partes que você pode não compreender, tá? E depende muito do tipo de leitura que você tem tido ultimamente. Mas essa edição da Antofágica, você pode olhar pelo e-book, às vezes pelo e-book ela fica mais barata e às vezes pelo livro físico ela fica mais barata. Tem uns detalhes ali também que mudam um pouco a sua experiência. Tem umas narrações ali depois, ao final de cada um dos capítulos, que exemplifica um pouco melhor o que o autor quis dizer e facilita muito. Aliás, tem, quando você compra a edição física, 2 aulas que envolvem para você ler antes, para você ver antes do livro, antes de você experimentar a leitura e depois de experimentar a leitura. Se você não comprou eles em edição, física, me parece que no YouTube da Antofágica também você consegue acesso a essas 2 aulas. Mas a experiência de pegar essas aulas antes de ler o livro, depois de ler o livro, dá um plus muito bacana na história. Eu tive essa experiência e eu gostei demais dela e que essas 2 aulas acompanharam muito bem a minha leitura e eu fiquei muito feliz de ter tido essa experiência, de ter essa leitura no meu repertório e eu quero saber as opiniões de vocês, se vocês conheciam essa história, se vocês têm interesse de ler essa história. Às vezes está perdida aí na sua estante, você não faz ideia. É uma boa leitura, assim. Eu confesso que se não for o tipo de leitura que você está acostumado, você vai quebrar um bocado a cabeça. Mas para quem lê muito, poesia, muito peça, e acaba gostando dessa experiência. Eu gostei demais e só quero saber a opinião de vocês também. Bom, então é tudo isso para hoje. Nós nos despedimos por aqui. Eu agradeço muito a todos vocês que têm nos acompanhado. A presença de vocês é muito bacana estar por aqui. E eu, de novo, quero recomendar que vocês continuem nos seguindo por aqui, tanto nas plataformas de áudio quanto pelo YouTube. Continuem classificando o podcast, continuem dando like nos vídeos e passando para os seus amigos. Nos sigam, se inscrevam pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Sigam a gente, que vai vir muita coisa por aí esse ano. E claro, para vocês saberem, vocês têm que estar aí, que aí vocês recebem a notificação assim que sai os episódios novos. Então é isso, gente. Um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso. Não se esqueçam que a gente tá para lançar o último episódio de Ruptura e na sexta-feira a gente tem um vídeo sobre a